Como que uma criança que teve suas necessidades renegadas pela família reage às atenções de um estranho? Os 10 anos de cativeiro de Tanya Nicole Cake nos mostram de forma drástica as consequências do abandono afetivo. Sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos analisar o caso de Tanya Nicole Cake. Nascida nos Estados Unidos em uma cidade muito tranquila, Tanya teve uma infância relativamente fácil, tinha um bom relacionamento com os seus pais, até que eles saíam bastante, tinham ali um bom convívio em família. Só que certa vez, quando Tanya tinha 4 anos, ela estava em uma espécie de parque com seu pai e sua mãe. Sua mãe saiu para ver alguma coisa e deixou essa menina com o pai. O pai estava tão distraído numa máquina de caça-níqueis que não viu quando a menina foi atraída por um homem muito mais velho, um adulto, que atraiu essa criança com docinhos e começou a conversar com ela e já estava levando Tanya embora pela mãozinha para dentro do carro dele, quando o pai, notando que a Tanya não estava por perto, gritou o nome dela e ela voltou. Então, gente, ele não viu que a filha estava sendo sequestrada. Ele só viu ali que ela não estava por perto, gritou o nome dela sem tirar os olhos da máquina de caça-níquel e essa menina voltou. Então, aos 4 anos de idade, ela sofreu um risco muito grande de ser sequestrada e o pai nem tinha percebido. E foi ela quem percebeu anos depois, quando ela começou a crescer, o perigo que ela tinha passado. E esse pai nunca ficou sabendo. Então, aqui a gente identifica que realmente existem muitos pais que fazem isso ao nosso redor. Quantos são os pais que eu observo deixarem a criança ali brincando e eles vão cuidar dos próprios assuntos? Eu moro em frente a uma praça, então eu observo isso todos os dias. Às vezes tem pais que vão correr ao redor da praça, fazer sua atividade física e deixam a criança ali brincando na praça sozinha. Já aconteceu comigo de eu estar ali com o meu filho e ter crianças de 3, 4, 5 anos ali sozinhas brincando. E aí eu pergunto, cadê sua mãe? Cadê seu pai? Ah, estão ali. E o ali, às vezes, do outro lado da praça, que é gigante, e a criança tá ali sozinha, porque eles estão fazendo as suas atividades. É claro que a gente precisa ter nosso espaço e precisa do nosso tempo, mas não tem como deixar crianças pequenas sem nenhuma supervisão. Eu sou uma boa pessoa e eu não vou fazer nada com aquela criança. Mas e se não for uma boa pessoa que está ali? E se for uma pessoa que fala, vamos lá em casa ver meu gatinho? E traz essa criança? Então isso é muito perigoso, gente. A gente tem que estar sempre atento. Quando estamos na rua, a nossa atenção é para os nossos filhos. Eles não sabem se defender. Então fica aqui um alerta e uma observação muito importante para você que é pai e mãe. Outra observação também que eu queria fazer aqui é a tristeza no olhar da Tanya. Isso pode ser explicado devido ao fato de quando a Tanya estava entrando na adolescência, os pais dela começaram a ter problemas conjugais. O pai ficou hospitalizado e com isso ele acabou perdendo o emprego e o padrão de vida da família caiu muito. A mãe dela não soube lidar com isso e entrou numa espécie de surto psicótico onde ela se tornou extremamente agressiva, verbal e fisicamente. O pai, por sua vez, não tinha muitas atitudes em prol de salvar a própria filha, mas ele entrou com um processo contra a mãe da Tanya e ele conseguiu ficar com a guarda dela. Então os dois se mudaram de cidade e esse pai achou que ela precisava de uma nova mãe. Então ele acabou se casando com uma nova mulher que já tinha um filho também e foram morar todos juntos como uma enorme família feliz. Mas não foi bem assim que a coisa aconteceu. A madrasta acabou relegando Tanya também. Ela já era relegada pela mãe e pelo pai e ainda vinha a madrasta que começou a fazer a mesma coisa, tanto que alguns passeios de família, a Tanya acabava ficando trancada em casa, porque a madrasta dava sempre um jeitinho de não incluir ela nos passeios de família. E o pai, mais uma vez, não fazia nada. O pai deixava a madrasta tratar Tanya como se fosse uma espécie de bactéria que ela não quer por perto, e saía ele, a nova esposa, o filho da esposa e deixava a própria filha trancada em casa. Nessa época, a Tanya já tinha 13 anos de idade. E para uma menina de 13 anos passar por tudo isso é muito difícil. Ela começou a ter atos de rebeldia, como fumar, a beber. E a madrasta, utilizando isso, conseguiu até mesmo arrancar a porta do quarto da menina. Então, nem o mínimo de privacidade dentro de casa ela tinha. Ela vivia um verdadeiro inferno dentro de casa. Então, a essa altura da vida de Tanya, ela já tinha vários traumas emocionais devido à sua criação e devido ao seu abandono afetivo pelos pais. Então, esses traumas emocionais causados devido à sua criação cheia de abandonos afetivos fizeram com que a Tanya desenvolvesse ali aspectos rebeldes. Outras coisas também aconteceram com ela que também trouxeram traumas emocionais que vão influenciar muito nessa história. A Tanya começou a trabalhar como babá em certo período e o pai da criança com quem ela trabalhava começou a assediá-la. Foi tanto assédio que até o pai dela, que costumava ser omisso, foi lá e reagiu e se colocou em prol da filha
família e colocou esse homem para correr. A Tânia, infelizmente, também acabou sendo assediada por um tio que falava coisas absurdas para ela. O que a gente observa nisso? Predadores sexuais, eles têm uma tática. Eles observam crianças que são teoricamente indefesas e que não tem ninguém por elas e se aproximam dessas crianças, porque eles sabem que não vai ter ninguém para bater de frente. Então você torna essa criança um alvo fácil. Quando a gente não está ali pelos nossos filhos, não observamos as pessoas que estão se aproximando dos nossos filhos e não demonstramos que nós vamos defender os nossos filhos, a gente deixa nossos filhos como alvos fáceis. Nós temos que ser vigilantes com as nossas crianças. Eu vou bater nessa tecla até o final desse vídeo. Nós temos que mostrar ao mundo que eles têm quem os defendam. Predadores sexuais infantis são mestres em identificar crianças que são indefesas. Então a gente não pode deixar que nossos filhos sejam alvos fáceis, porque eles vão atacar as crianças mesmo que elas tenham pessoas por trás, que tenham pais vigilantes. Imaginem se eles identificam uma criança que está muito mais ali exposta do que outras. Ele vai na criança que está mais exposta. Então fica aqui um alerta também, mais um, né, nesse vídeo, para que a gente esteja sempre atento aos nossos filhos. Se você está gostando desse vídeo, não se esquece de compartilhar ele e deixar bastante like aqui para mim, para saber se vocês estão gostando e para me ajudar também, tá, gente? Se inscreve no canal, porque quando você se inscreve no canal e curte o meu vídeo, eu sei que vocês estão gostando do assunto e isso me estimula a produzir mais. Fora que também ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. E como esse vídeo tem alertas importantes, seria interessante que ele chegue para bastante gente. Então me dá aquela forcinha e já faz isso aqui para mim, tá bom? Em 1995, Tânia conheceu Thomas Rose, que era o segurança da escola onde ela estudava, e os dois ficaram amigos. Gente, ele tinha 45 anos. Esse homem entrava na sala de aula, tirava a Tânia da sala de aula para ficar conversando com ela do lado de fora. Isso não pode acontecer. Não existem amizades entre homens de 45 anos e meninas de 13 anos. Eu não estou dizendo que não possa existir boas convivências, mas eu estou sempre observando enquanto professora e mulher, eu observo na escola sim, se tem algum professor que está conversando muito com alguma aluna, se algum inspetor está muito conversando ali com uma criança específica. Então a gente tem que observar esse tipo de situação, porque não é normal uma criança ficar atrás de um adulto estranho, que não é da família, da convivência dela. Ele era o segurança da escola. Ele não tinha nada que estar ali falando toda hora com uma menina de 13 anos. E ninguém tem observado isso ou não ter feito nada a respeito. Eu já denunciei casos desse tipo, tá? Se eu acho que tá demais, se eu estou observando que o olhar tá meio diferenciado de um sujeito para uma criança, ou se a criança tá o tempo inteiro ali arranjando motivos para poder ir falar com ele, ou se ele entra dentro da sala e fica tirando sempre a mesma criança de sala, a gente tem que denunciar. A gente tem que mostrar que estamos observando o que está acontecendo. Às vezes eu demonstro sim, às vezes eu vou até a coordenação. Então, assim, já observei casos, graças a Deus, nas escolas que eu estou hoje, não aconteceu nada do tipo, mas em outras escolas já. E foram até motivos de eu ter saído da escola, porque eu não aguentei a situação, não aguentei a postura da escola e eu vi que aquele lugar não era para mim, tá? Então, a gente precisa estar alerta, não só pelos nossos filhos, mas por todas as crianças, por todos os adolescentes, porque ninguém foi alerta por essa menina, nem os pais dela, nem a comunidade escolar. Bom, vendo que ela era uma menina indefesa, com baixa autoestima, renegada pela família, o Thomas colocou na cabeça de Tânia que ninguém gostava dela, que ele era o único que se importava com ela, que sem ele ela não tinha ninguém. E aí ele começou a incutir ali na cabeça dela que ela tinha que largar tudo para fugir com ele. No início ela não queria, no início ela ainda pensou, né? Nossa, não vou deixar minha família. Mas o tempo foi passando, ela continuou sendo subjugada pela família e ela acabou arrumando as coisas dela e fugindo com Thomas. Nesse ponto, o pesadelo de Tânia só piorou. Os 4 primeiros anos de cativeiro dela, porque sim, ela foi sequestrada, ela ficou presa no quarto de Thomas, sendo abusada sexualmente, sendo abusada verbalmente e fisicamente. Ele falava coisas absurdas pra ela e fazia coisas absurdas com ela que eu não vou descrever aqui. Depois desses 4 primeiros anos, a Tânia já estava ali com 17 anos, pois ela tinha 14 anos quando foi sequestrada. Ele mudou o nome dela e começou a dar pequenas liberdades para ela. Ela foi até mesmo apresentada à família dele como sua nova namorada. Vocês conseguem perceber o absurdo de um homem de, então, 49 anos, que é uma namorada de 17, e a família achar isso super normal e em nenhum momento questionar isso? É um absurdo, gente. Não tem como a gente aceitar esse tipo de situação. Não dá. É inimaginável. Homens de 49 anos não podem ter namoradas de 17. Ah, Mariana, você tá sendo preconceituosa. Desculpa, mas não faz sentido, tá? É absurdo. Isso faz parte
parte de uma cultura machista que a gente vive, então isso precisa ser dito aqui sim. Se um homem de quase 50 anos não consegue se relacionar com mulheres mais maduras, tem alguma coisa errada com esse homem. Então ele precisa de adolescente, namorar uma adolescente, uma mulher muito mais nova, para que ele tenha controle da situação e ele possa controlar todo esse relacionamento. E na maioria das vezes a gente sabe que é isso que acontece. E daí surgem os relacionamentos abusivos, que não era o caso de Tânia, não era um relacionamento abusivo. Ela era uma menina sequestrada. Thomas controlava todos os passos de Tânia, todos. Dessa forma, ele deixava ela até sair, ela ia na igreja, ela começou a ir ao mercado, mas a lavagem cerebral que ele fez nela foi tão grande que ela realmente acreditava que se fugisse dele, ela não tinha nem pra onde voltar. E devido à família que ela tinha, gente, vamos pensar, vocês acham que ela realmente ia enxergar um lugar para voltar, tendo apanhado da mãe, tendo sofrido tantas coisas na mão da mãe, sendo subjugada pelo pai e pela madrasta? Vocês acham que ela ia pensar que tinha pra onde voltar? É lógico que não. Então ela continuava na mão desse predador. Até o ponto que 10 anos se passaram depois que ela foi sequestrada. Ela já tinha 24 anos, teve um amadurecimento mental que vem com a idade, mesmo nas circunstâncias que ela vivia, e aí ela se abriu com o dono de um mercadinho. De tanto que ela ia nesse mercadinho, ela começou a confiar nesse sujeito, e ela se abriu com ele, falou sua verdadeira identidade e contou ali a sua história. E esse homem ligou para o seu filho, que era ex-policial, e essa menina foi resgatada no mesmo dia e o Thomas foi preso. Ele foi condenado a 15 anos de prisão, o que eu acho muito pouco devido a tudo que ele fez. Ele roubou 10 anos da vida dela, e ele não só roubou 10 anos da vida dela, mas ele fez 10 anos de inferno na vida dela. Isso só mostra pra gente que temos uma sociedade que não é punitiva com esse tipo de absurdo. Então a gente precisa comentar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso. Essas punições precisam ser mais severas. Quando nós damos uma punição muito leve para esse tipo de caso, a gente está dizendo ao sujeito que o que ele fez não tem tanta relevância. A gente precisa ser mais rígido nesse sentido. Apesar de tudo que ela viveu com os pais, o reencontro foi muito bom, ela ficou muito feliz, eles se abraçaram, teve muito carinho, muito choro, muita emoção nesse reencontro. Porém, um tempo depois, ela foi convidada por uma editora a escrever um livro e ela se juntou com uma autora para fazer isso e o livro dela realmente surgiu. E o que a levou a sair da casa do pai para ir viver com o Thomas? Nesse livro ela conta todos esses fatos que eu mostrei para vocês, desde a sua infância até ali a adolescência, em que ela foi abandonada afetivamente, em que ela criou seus traumas emocionais por causa da família. E o pai dela, vendo isso e vendo a repercussão que o livro dela deu, ele ainda se sentiu no direito de se colocar na situação de vítima e processar a própria filha, porque ele não gostou da imagem que ela pintou dele, aquela interpretação que ela tem do pai. Então, o que ele fez durante a vida dela que levou a essa interpretação? Eu vou deixar aqui para vocês também alguns links sobre educação não violenta, formas de nós nos relacionarmos com o nosso filho de forma mais afetiva, mais compreensiva e mais empática, porque eu acho que isso falta muito no mundo hoje em dia. O recado final desse vídeo é: valorizem os seus filhos, mostrem que vocês se importam, sejam vigilantes por eles. Se você é professor também, valorize o seu aluno, esteja sempre atento por ele, porque nem sempre ele vai ter um pai ou uma mãe para fazer isso. E se você gostou desse vídeo, se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito. Você vai me ajudar muito se você fizer isso. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a ele. Comenta aqui nos comentários, deixa aqui pra mim o que você acha que eu posso trazer pro canal, quais os casos que eu posso falar aqui no canal que vão ser de ajuda para você e para outras pessoas também. Me segue também nas redes sociais e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!